Fala aí, seus blasfemos, como é que tá nessa friaca? Mais um vídeo de react aqui no canal, nesse frio que tá fazendo aqui em São Paulo, mas um frio deselegante. É nessas horas que ser mandado para um inferno que pega fogo não chega a ser assim uma péssima ideia. E sim, videozinho de react aqui no canal, e hoje, olha quem tá aqui comigo, ele, o primo rico. Mas óbvio, o react não é diretamente dele, eu não tenho nada a ver com o nicho desse cara aí de coach, de mercado financeiro, é que ele tem um podcast, o PrimoCast, e nesse episódio aí ele trouxe quem? O arqueólogo dos evangélicos, Rodrigo Silva. O episódio é bastante grande. Se você tiver estômago, tempo e nenhuma inteligência, você pode assistir o episódio completo lá, se vira aí para achar que eu não vou deixar link aqui de episódio que eu nem quero que você assista. Mas trago-lhes voloeis um pequeno trecho onde o Rodrigo, e eu fiquei procurando aqui o termo que eu usaria para descrever o que o Rodrigo fez aqui, e eu não consegui achar termo melhor que explicasse. Então aqui, por favor, me perdoem, me dê uma licença poética para usar aqui uma ofensa, um termo de cunho machista, porque na mesa do PrimoCast, do podcast do Thiago Nigro aí, o Rodrigo Silva se abriu que nem uma putinha para o primo rico, apenas para não confrontá-lo na merda que ele estava falando. Sim, o Rodrigo Silva estava ali diante de um economista, sei lá o que esse cara é, o cara com a Bíblia na mão, e esse cara começou a falar merda. E o Rodrigo Silva ali sendo arqueólogo, teólogo, pastor, deveria minimamente falar, ei, você está falando besteira. Mas como ele está ali na mesa do cara, e muito provavelmente, ganhou muito bem para estar ali, jamais ele iria ali confrontar o primo rico, né? Então ele prefere ser incoerente, ele prefere mentir mais uma vez, do que simplesmente falar, você tá falando merda. E falar merda pro primo rico já não é novidade, né? Caso você não conheça esse cara aí, ele dá conselhos de finanças, né? É um puta rico que agora tá vendendo curso e fazendo vídeo no YouTube para te ensinar a ficar rico. E agora eu vou deixar aqui a foto de todas as pessoas que ficaram ricas com o conteúdo do Primo Rico. E um desses vídeos de consultoria que ele ensina a você a ficar rico, ele soltou essa bela pérola aqui, ó. Essa imagem é real do vídeo dele, tá? É um print do vídeo dele, onde ele está te ensinando a administrar de forma correta os seus R$ 1.700 por mês. Então você que ganha aí na base de R$ 1.700 por mês, saiba que você pode ficar rico sim, segundo esse grandíssimo gênio. É apenas você pegar os seus R$ 1.700 e gastar 1.000 com moradia. Aí você gasta R$ 300 no mercado, que é exatamente o que você precisa para se alimentar e alimentar a sua família durante todo o mês, e R$ 150 com utilidades, remédio, combustível, escola, roupa, essas coisinhas. Fazendo isso, você vai conseguir guardar R$ 250 por mês. E é só fazer isso por um certo tempo aí que vai dar tudo certo e você vai ficar tão rico quanto esse cara um dia. R$ 1.000 de moradia, 300 de mercado e 150 de utilidades. Essa é a dica do rapaz para você. Bom, o fato do Rodrigo Silva aceitar ir num podcast desse cara, aí já diz tudo sobre o caráter dele. Mas se você pensa que essa foi a maior merda que o tal primo rico já falou, se liga nessa tuitada dele. Não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Afinal, trabalhando essas 14 horas, você ganha 1.700, e aí é só aplicar lá 1.000 com moradia, guarda 250 por mês, gasta R$ 150 com tudo que você precisar, e vai dar tudo certo na sua vida. Não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. E eu digo o seguinte, eu não conheço nenhum pobre que trabalhe menos que 14 horas por dia. Bom, esse é o intelecto, a inteligência e o caráter desse rapaz, o primo rico, que chamou o pastor, discípulo de Jesus, para falar com ele no podcast dele. E vamos ver como é que esse pastor se saiu. Tá? A Bíblia diz que Jesus era obediente a seus pais. Ele cresceu em tamanho, em sabedoria e em graça. E Jesus sabia ler hebraico e conhecia bem as escrituras. Isso aqui a gente percebe em algumas passagens. Ele provavelmente recebeu a educação básica que todo menino judeu recebia para poder ler e compreender a palavra de Deus. Jesus era carpinteiro, né? Eu diria como seu pai, mas você falou que ele não era carpinteiro, ele era construtor. É que carpinteiro, na verdade, isso aqui foi uma influência tanto da tradução latina da Bíblia Vulgata, quanto das línguas inglesas. Você sabe que no hemisfério norte,
O construtor trabalhava mais com madeira. Tanto é que em inglês, carpenter é quem faz casa. Carpenter é quem faz casa. É que no Brasil, No norte, carpinteiro, no hemisfério às vezes é norte. confundido com marceneiro. Mas nesse caso aqui, então, eu entendo que Jesus ele era o quê? Ele Construtor, construtor, como o pai dele. que De mexia quê? com madeira. Com madeira ou pedra, o material que tivesse Ou pedra, ok. mais expandindo. Na Galileia era mais Daqui a pouco eu tinha volto. pouca, mas telhada, porta, ou casa mesmo, edificação de casa. Lembra, a palavra grega, em todas as vezes que fala carpinteiro, Jesus, filho do carpinteiro, Jesus como carpinteiro, é a palavra tecton. Tecton é construção. Perfeito. Construtor, melhor dizendo. Tecton é o construtor. Arquitecton é o chefe do construtor, arquitetura. E aí, quando você estava falando, Kaique, sobre a influência do pai... na vida Segura de aí Jesus, agora. olha que Jesus era carpinteiro como seu pai. Cara, que lhe ensinou a profissão durante a sua adolescência. Essa profissão era uma profissão bem remunerada na época? Tipo assim, dá pra considerar, Então, sei lá, aquele... o Rodrigo vai responder melhor, mas assim, parece que é uma coisa humilde, mas não é uma coisa humilde. É uma profissão Não. de quem ganha dinheiro na época. Ganha. Ganhava né? bem. É, Ganhava porque bem. o cara Isso, Jesus não era Certo. pobre, igual as então. pessoas falam. Não. Porque ele sabia construir, né? Ele criava as coisas. Em algum ponto eu quero entrar nisso, porque as pessoas gostam muito, né, no mundo cristão, de quase que dizer que assim, a pessoa ela é humilde só se for pobre, e Jesus era o mais pobre de todos, coitadinho e tal. Não era bem assim, né? Então depois de um momento eu vou querer entrar nisso, porque eu acho que é um ponto importante e contra-intuitivo. E acho que inclusive que as pessoas usam muito isso para se justificar nos dias de hoje, mas depois eu quero entrar com calma, tá? Meu Deus do céu. Bom, antes de falar de toda essa merda, ele termina essa frase dizendo: depois eu quero falar com calma. E adivinha só se eles voltam nesse assunto no episódio todo? Não. Agora vamos voltar e analisar passo a passo do que foi dito aqui, porque nesses 2 minutos, esse teólogo, arqueólogo aí, ele aceitou tanta baboseira que não seria possível esse cara continuar se dizendo algum tipo de cientista que traz informações históricas sobre Jesus, sobre o primeiro século ou qualquer coisa. Jesus era carpinteiro, né? Eu diria como seu pai, mas você falou que ele não era carpinteiro, ele era construtor. É que carpinteiro, na verdade, isso aqui foi uma influência tanto da tradução latina da Bíblia Vulgata, quanto das línguas em inglês. Você sabe que no hemisfério norte, o construtor trabalhava mais com madeira. Tanto é que em inglês, carpenter é quem faz casa. Carpenter é quem faz casa. É que no Brasil, carpinteiro, às vezes, é confundido com marceneiro. Mas nesse caso aqui, então, eu entendo que Jesus... Aqui começam as manipulações, começa a trazer um monte de informações para confundir a cabeça de quem está ouvindo. Ele está trazendo ali a ideia do inglês, mas isso não tem absolutamente nada a ver com Jesus, apenas com quem traduziu errado a palavra tecton. Fato é que em todas as Bíblias que chegaram para nós aqui, a palavra tecton está traduzida como carpinteiro. Só que não é. Tecton é construtor. Eles manipularam a tradução para te induzir a pensar que Jesus trabalhava com uma coisa, quando na verdade ele trabalhava com outra. E o Rodrigo sabe muito bem disso. Ao invés de falar isso claramente, ele começa a trazer mais confusão ainda, justificando o erro de tradução. Que Jesus ele era o quê? Ele... Construtor, Construtor, como o pai dele. que mexia com madeira. Com madeira ou pedra. E você já está expert em microexpressão facial. Perceba como o Rodrigo desvia o olhar e gagueja quando o primo rico faz uma pergunta ruim e errada e ele deveria corrigir, mas para não corrigir ele prefere dar um embramation. Entendo que Jesus ele era o quê? Ele... Construtor, como o pai dele. que mexia com madeira. Com madeira ou pedra, o material que tivesse... Pedra, ok. Com madeira ou pedra. O Rodrigo sabe, qualquer arqueólogo, qualquer historiador ou qualquer teólogo sério sabe que na época de Jesus, ali no Oriente Médio, o que quase não tinha era madeira. Um ambiente completamente seco, árido e, sobretudo, Nazaré, onde Jesus de fato viveu a vida toda, era um lugar rochoso. Madeira naquele ambiente era muito raro e apenas para quem tinha muito dinheiro. O Rodrigo sabe disso, sabe que em Nazaré nenhuma casa era feita de madeira. Só que ele prefere falar, madeira ou pedra. Não, é apenas pedra e quem sabe um ou outro pequeno item de madeira. Com madeira ou pedra, o material que tivesse Pedra, ok. mais expandindo. Na Galileia era mais telhado. pedra, tinha pouca. Ou o material que tivesse bebido na Galileia tinha pouca. Por que não fala claramente? Não era madeira. Jesus não era carpinteiro. Jesus não era marceneiro. E você percebe a dificuldade dele falar que Jesus construía casas? Jesus era um construtor e até mesmo um edificador de casas. Tudo isso para não dizer Jesus construía casa. Ele era um construtor civil. Ele era tipo um pedreiro. E aí, quando você estava falando, Kaique, sobre a influência do pai na vida de Jesus, olha que Jesus era carpinteiro como seu pai.
cara, que lhe ensinou a profissão durante a sua adolescência. Isso era uma profissão bem remunerada na época? Tipo assim, dá pra considerar, Então, sei lá, que ele... o Rodrigo vai responder melhor, mas assim, parece que é uma coisa humilde, mas não é uma Não. coisa. O Rodrigo vai responder melhor e ele não responde. Parece que é uma coisa humilde, né? Trabalhar quebrando pedra para fazer casa, parece, mas não é. Isso aí, ó, dá muito dinheiro. Você deve conhecer um monte de pedreiro que está nadando no dinheiro como se fosse o tio Patinhas. O Thiago Nigro mesmo, que é rico, já deve ter trabalhado enchendo muita laje. Então, assim, parece que é coisa de humilde, mas não, dá dinheiro. Da onde ele está tirando essa informação? E está na frente dele um arqueólogo, historiador, teólogo, um dos mais badalados dos evangélicos. E esse cara não abre a boca para corrigir, pelo contrário. Pelo contrário, ele concorda com o primo rico. Humilde. É uma profissão de quem ganha dinheiro na época. Ganhava né? bem. Ganhava bem. O cara... Jesus Ganhava bem, ganhava bem. Essa é a resposta do Rodrigo Silva sobre a profissão de Jesus. Jesus ganhava bem. não era pobre, igual as então. pessoas falam. Não, Jesus não era ele pobre. criava as coisas. Ele era criativo, vendia miçanga na praia, fazia pulseirinha, correntinha, ele ganhava muito dinheiro. Todos nós conhecemos esse tipo de gente artesão que é riquíssimo, ganha dinheiro pra caramba, ainda mais na Palestina do primeiro século. Meu Deus do céu, quanta ignorância. E na moral, esses três que estão aí estão fazendo o papel dele, trazendo view ali pro podcast deles, que eles querem enganar trouxa, e tá tudo bem. Agora, esse pastorzinho, teólogozinho, ficar admitindo esse tipo de coisa, falando sobre o Jesus que ele diz amar e ele diz servir, e não desmentir, ô Rodrigo, que vergonha, cara. Você se vendeu. Se vendeu. Em algum ponto eu quero entrar nisso, porque as pessoas gostam muito, né, no mundo cristão, de quase que dizer que assim, a pessoa ela é humilde só se for pobre. Não. Humilde é você, Thiago Negro. Humilde é o cara que se chama de primo rico. Você que é humilde, que vive aí postando o quanto que você ganha e luxo. Humilde é você. O cara, para conseguir validar a vida de luxo que ele vive, que claramente foi contestada e criticada por Jesus, eles têm a capacidade agora de tentar transformar Jesus num Faria Limer. E Jesus era o mais pobre de todos, coitadinho e tal. Não era bem assim, né? Então depois eu vou querer entrar nisso, porque eu acho que é um ponto importante e contra-intuitivo. Separa esse vídeo agora e se inscreve no canal, curte e manda esse link. Senão eu amaldiçoo a sua vida aí, você vai pegar uma coceira bem lá naquelas partes agora. Depois a gente volta nisso e eles não voltam. E a única coisa que o Rodrigo Silva fez ali, além de ganhar muito bem, foi concordar que Jesus ganhava bem e tinha dinheiro. Agora está na hora de ouvir um pouquinho sobre pessoas inteligentes, estudadas, honestas, que realmente vivem suas vidas para estudar os processos históricos, para poder dar uma resposta um pouco melhor sobre como era Jesus ou sobre como ele trabalhava. Essa aqui é um trecho da live da professora Juliana Cavalcante com um dos maiores nomes sobre Jesus histórico do Brasil, o André Chivitarese, meu colega, e eu trouxe aqui dois trechinhos pequenos e tem muito conteúdo, tanto do André quanto da Juliana, quanto de outros e outras pessoas maravilhosas que falam com propriedade sobre Jesus histórico. O quadro mostra de forma inequívoca que Jesus vem de uma mísera aldeia cuja formação no judaísmo é muito tradicional. Essa live eu vou deixar o link aqui para você assistir ela inteira, só separei esse trechinho aqui que o André Chivitarese afirma que Nazaré, onde Jesus nasceu e viveu, era uma aldeia de miseráveis. Agora mais um trechinho aqui do André, inclusive indicando um livraço que eu quero te indicar também. E esse link também vai estar na descrição do vídeo. Então Jesus seria, a figura de Jesus seria basicamente a de um camponês. Isso é, aquele indivíduo que nasce em Nazaré. Então a Nazaré é uma pequena aldeia, né, de montanha, né, na Galileia. Então em Nazaré nasce esse indivíduo. A formação dele, a cabeça dele é própria de perceber a vida, o mundo, as relações sociais, econômicas, políticas, pela ótica do camponês. É o cara que tem horror à cidade, é o cara que não gosta da vida urbana, é um indivíduo que pensa e analisa a vida à luz de parábolas que falam e expressam muito o universo campesino. É um Jesus monoglota, de língua aramaica, analfabeto, não sabe nem ler, nem escrever. Olha o retrato, né? Então isso é um retrato, e um retrato bastante disseminado desse Jesus histórico. Teve essa parte no vídeo do Thiago Nigro, que ele falou que Jesus lia o hebraico, o que é um grande absurdo. Ah, mas Jesus não pegou lá o pergaminho de Isaías e leu? Não, Jesus não fez isso, eu te garanto, por vários motivos, por mais que esteja escrito lá.
Aquilo ali é uma camada teológica em cima do texto. Primeiro que Nazaré nunca teve uma sinagoga. A arqueologia já mostrou que não havia sinagoga em Nazaré e nenhuma dessas pequenas aldeias que era muito afastada do templo. Segundo, que para você ter o texto completo de Isaías ou do Antigo Testamento, você precisava ter uma sinagoga muito grande, porque cada pequeno texto era um pergaminho gigante. Para você ter a coletânea completa do Antigo Testamento, você precisava de prateleiras e prateleiras. E isso era muito caro. O papel era caro, estragava rápido. Historicamente falando, Nazaré não teria condições de bancar isso. Sem dizer que o hebreu, depois do exílio babilônico, passou a falar o aramaico. Jesus, ele falava o aramaico e apenas citava trechos do Antigo Testamento no hebraico de cor, porque um menino de 12, 13 anos já sabia de cor quase que o Antigo Testamento completo. E agora aqui mais algumas informações, um compilado de informações históricas que realmente historiadores e arqueólogos sérios trazem sobre Nazaré e sobre Jesus. Por exemplo, a expectativa de vida de um nazareno, sabe de quantos anos era? 30. De tão difícil que era sobreviver naquela época. A mortalidade infantil em Nazaré, segundo escavações, chegava a 30%. Agora preste atenção nesse dado que a história traz. 60% dos nazarenos morriam antes dos seus 16 anos. Essas pesquisas arqueológicas também mostraram que todos os ossos, as ossadas que foram encontradas ali, apresentavam falta de nutrientes básicos e vitaminas básicas por causa de uma alimentação precária. Nunca foi encontrado em Nazaré nenhum objeto de prata, de ouro ou de qualquer valor, era apenas barro e pedra. Nazaré era uma aldeia de agricultores que ficava na encosta das montanhas, a 150 quilômetros da capital. A fome, a miséria, as doenças eram reais sobre Jesus e toda a sua família. Além de todas essas informações históricas, arqueológicas, o discurso de Jesus, a vida de Jesus, mostra exatamente como é que ele vivia. Dizer que Jesus ganhava bem, que ele tinha uma boa profissão, mas não é apenas ignorância, é mau caratismo. Bom, na moral, se você continua ouvindo esse tipo de gente aí, Thiago Nigro, Rodrigo Silva, na boa, você merece. Tô puto, não vai ter nem final. Tchau.